As mulheres tomam as melhores decisões no mercado financeiro. Em outras palavras, mulheres investem melhor que os homens. Já comenta aqui pra mim então se você acha que isso é verdade, concorda, discorda. E comenta aí se você é homem ou mulher, ou se você se identifica como dinossauro. Eu vou responder todos os comentários. Essa semana eu tava respondendo vocês, né, o pessoal. Eu sempre me esforço pra responder o máximo possível dos comentários. É muito raro deixar passar um. E aí eu respondo, pô, valeu meu amigo, obrigado mestre. E aí uma inscrita me corrigiu, né? Mestre não, ela falou, mestra. E aí que eu fui ver realmente, era uma inscrita. E é muito raro, tá? Aqui no canal ter comentários das mulheres e audiência feminina, tá? O YouTube que me fala é 98% mais ou menos público masculino. Então realmente fica aí o desafio para as mulheres aí aumentarem a participação da audiência, não só na Resulta Capital, mas também nos investimentos, tá certo? Então o objetivo de hoje é falar um pouco sobre esse tema geral. Claro que tem aqui essa matéria que foi produzida, mas eu trouxe, obviamente, aqui alguns dados, algumas estatísticas um pouco mais bem elaboradas, né? Obviamente, não vou ficar apresentando aqui qualquer notícia sem dados, até porque eu não quero ser cancelado e processado à toa. O mundo hoje está muito chato. Então vamos falar um pouquinho sobre os dados e tirar algumas conclusões que nos beneficiam de fato como investidores. Trazendo aqui essa pesquisa que foi publicada agora em março de 2025, relativamente recente. Obviamente que existem aqui particularidades, que é um estudo internacional, depois a gente vai ver um pouquinho dos dados do Brasil, mas aqui vai dar a ideia geral de como as mulheres se comportam em relação aos investimentos versus os homens, e a gente vai conseguir concluir o que importa, tá? No final das contas, não sei se a conclusão de que a mulher investe melhor ou o homem, não sei se isso é relevante, acho que a gente tem que pegar aqui o melhor dos dois mundos, tá certo? Então vamos lá, key points aqui, justamente os pontos em destaque que essa pesquisa aqui, matéria, traz para nós. Considerando aqui dados dos Estados Unidos, tá bom? 78% das mulheres agora investem aqui no mercado de ações. E eles também trazem já de cara que as mulheres conseguem aí resultados melhores do que os homens, em média aqui basicamente de 1,8%, que já é bastante. Eles reforçam aqui que em 2024, 70% das mulheres investiram aqui em ações, basicamente aqui quase 10% da sua renda, né? Essa informação aqui já é bem interessante. E fica a reflexão, né? Quantos por cento da sua renda você investe? Talvez não precisa ser só no mercado de ações, tá? Pode ser no mercado de renda fixa, se você for mais conservador, também não vejo problemas. Mas aqui já é uma reflexão interessante. Eles reforçam aqui que para as mulheres jovens existe um percentual maior de mulheres investidoras, 77% da geração Z. E aqui apenas 74%, apenas não, né? Ainda assim é muito, da geração aqui das millennials. Ainda assim é bastante, né? Não vamos dizer que é menos. É menos, mas também é bastante. E eles reforçam aqui que há uma diferença aqui de 0,4% a 1,8% aí de retornos melhores, ou seja, acima do que os homens aqui da pesquisa, tá bom? Eu até separo aqui um pouquinho em relação às gerações, tá falando aqui só das mulheres. Olha só, a geração Z das mulheres 77% investe, Millennial 74%, geração X 65% e Baby Boomer 70%. Cara, ainda assim, ó, só 65% aqui já é um percentual altíssimo, né? Totalmente diferente da nossa realidade aqui do Brasil. Aqui eles trazem alguns estudos que foram feitos com base aqui em milhões aqui de clientes aqui de bancos, seguradoras, instituições financeiras no geral, basicamente aqui cobrindo 10 anos, tá certo? E aí eles reforçam que em algumas ocasiões, em alguns anos, elas conseguiram aqui uma performance de 0,4% a mais, porém em outras épocas elas conseguiram aqui até 1% de diferença. Trazendo um dado meio aleatório aqui do Reino Unido, que elas conseguiram aqui 1,8% a mais de retornos comparados aos homens. Acho que não é nem tão importante assim o quantos por cento a mais ou no período em si, mas isso aqui que eles reforçam aqui, que a Wells Fargo trouxe, é o que mais me chamou a atenção. Basicamente, eles pegaram 10 anos aqui, de 2012 a 2022, conseguiram aqui evidências para entender que as mulheres conseguiram retornos maiores do que os homens, porém tomando menos risco. Isso aqui que é o mais assustador na minha opinião, tá? Assustador não, é interessante pelo menos. Então aqui eles trazem esse gráfico de certa forma elaborado aqui de risco-retorno. Então é o quanto você coloca em risco versus o seu retorno. Aí tem várias formas de você colocar o risco, né? Pode ser algum tipo de stop ou pode ser relacionado à volatilidade. Mas aqui quanto maior o número, melhor ali a sua relação risco-retorno. Então a gente percebe aqui que homens solteiros, né? Single male, perdão,
justamente tem aqui um risco-retorno de 0,83, a gente chama isso de risco-retorno negativo, quando você coloca mais risco do que retorno em média, ou seja, é ruim. Depois, mulheres solteiras, né? É single female, não é solteira, tá? Aqui no caso, a conta ser de uma mulher apenas. Não quer dizer que ela é solteira ou casada, tá? Basicamente 0,95. E aqui eles têm contas conjuntas, tá bom? Então pode ser, geralmente é casado, né? Mas pode ser até algum outro tipo de sociedade ou de empresa. Mas basicamente aqui contas conjuntas, ou seja, homem e mulher, né? Pelo cadastro. Mas liderado pelo homem, liderado pelo homem, 0,96. E aqui contas conjuntas liderados pela mulher, 1,01. Então conseguiu aqui um risco-retorno levemente positivo, tá? Então assustador como, mesmo no caso de contas sozinho, que no caso foi esses dois aqui do final, né? A mulher sozinha conseguiu um retorno melhor do que o homem sozinho, ou também no caso das conjuntas, a mulher liderando conseguiu um retorno ali na média melhor do que o homem liderando da outra parte da amostra, né? Agora, o porquê que as mulheres conseguem esses resultados levemente melhores, mas que podem nos mostrar muita coisa. Primeira coisa, elas deixam o like e se inscrevem no canal. Muito obrigado aí às mulheres, mas eu sei que se você é homem e também faz isso, eu te agradeço, tá? Muito obrigado aí, não custa nada e você me ajuda demais. Mas vamos lá aos fatores agora, de fato, que eu acho que esse é a grande sacada aqui dessa conversa, tá? Porque você não precisa ser homem ou mulher para investir bem, você precisa ter bons princípios e bons comportamentos. Investir é sobre isso. E talvez, se você é homem ou mulher, você tenha alguma facilidade ou aptidão biológica, isso é discutível, eu não sou da área da saúde, então eu não posso afirmar, mas há quem diga que sim. E querendo ou não, você pode tentar aprender um pouco dessas coisas ao longo da sua vida, se você tem, por exemplo, vontade e vai estudar um pouquinho, né? Claro que você não consegue mudar totalmente quem você é, mas você consegue, por exemplo, aprender boas características de investimento. Como, por exemplo, as mulheres são mais conservadoras, não que conservador quer dizer que dá mais dinheiro, não é isso. Porém, ser conservador, olha só, representa uma esfera de coisas. Então, por exemplo, existem evidências que elas têm uma menor propensão a sair pulando em tendências que estão na moda, investimentos que estão falados para ganhar um dinheiro rápido, né? O homem o homem é um pouco mais disso, né? Quem nunca entrou no investimento porque ele estava dando bom, né? O famoso FOMO, né? Fear of Missing Out. Você tem medo de ficar de fora, tá todo mundo comprando aquilo lá, você também quer comprar junto, você também quer entrar no mercado às vezes mais arriscado, né? Claro, assim, eu já fiz isso, tá? Quando eu era mais iniciante, eu já fiz, é óbvio que sim. Se você não fez ainda, rapaz, ou você é muito abençoado e muito evoluído, ou você ainda vai fazer, tá? Todo investidor passa por essa fase. Outro ponto aqui, a questão aqui da impulsividade, né? Então, eles até comparam aqui em relação à qualidade das ações que as mulheres tendem a comprar. Já os homens, eles podem não só olhar para a qualidade, muitas vezes estão olhando mais para procurar um retorno maior é risco maior muitas vezes pode significar ali algum tipo de prejuízo, né, ou retornos menores, de fato, porque não é tão simples assim. Mais achados aqui desse estudo, as mulheres elas são menos propensas a mudar a abordagem de investimentos delas durante a volatilidade de mercado. Cara, isso aqui é extremamente importante e importa e impacta demais no resultado da sua carteira, principalmente falando aí de médio e longo prazo, tá? Porque quando a volatilidade vem e as coisas caem 20%, a mulher, ela dificilmente, pelo que a pesquisa está falando, ela dificilmente vai pegar e vai dar um all-in ali naquele mercado que caiu 20%, 50%. Ela não vai fazer isso, ela vai manter a abordagem, ela vai manter aqueles percentuais, ela não vai se desesperar, ela não vai nem ficar com medo, nem com ganância de comprar mais do que deve, ela vai seguir o plano dela. Já o homem tem uma tendência para muitas vezes sair fora por receio, por não estar. Talvez ele entrou mal preparado, já foi um pouco mais ganancioso ali, agora se assustou. Ou então ele pode até ficar ganancioso no meio das crises, só que as crises vão mais para baixo ainda, tá? Isso eu já vi muito, principalmente dos investidores experientes. É quando o cara fala, se cair eu compro mais, aí cai. Aí ele, comprei mais, aí cai mais ainda ele, comprei mais. Quando ele vai falar, acabou o caixa, e agora, o que eu faço? Ih, rapaz, se você acabou o caixa, aí você tem que ver aqueles percentuais da sua carteira, se você estava muito exposto, se não estava, questão da volatilidade. Então a mulher tem uma tendência um pouco maior a manter o curso, e isso, querendo ou não, facilita a você não ter grandes prejuízos ou não sair do plano efetivamente por conta da volatilidade de mercado. Esse aqui é mais um tapão na cara, né? Olha só, mulheres são menos ativas como investidoras do que os homens. Então isso aqui vai totalmente de encontro com aquilo que a gente fala aqui direto sobre investimentos passivos e ETFs,
O ETF ele é passivo, ele não fica ativamente tentando bater índice ou ficar efetivamente tradando o seu patrimônio. E a mulher, simplesmente por comprar, esperar e só ir rebalanceando, só ir aportando, ela tende a ter menos atividade no portfólio, aquele giro todo de patrimônio versus o homem, tá? E isso tende aí a preservar aí o seu capital para médio e longo prazo. Eu acho que esse aqui também é uma grande reflexão, né? As mulheres não são tão confiantes com as próprias habilidades de investidoras. Olha só, 28% das mulheres respondeu aqui a pesquisa se classificando como extremamente confortável em relação à sua habilidade de tomar decisões de investimentos. Já os homens, 39%, ou seja, o homem, ele falou assim, eu me garanto, eu sei investir. Depois, 72% das mulheres classificaram aí a abordagem delas efetivamente, né, como iniciantes ou não existentes, tipo, não sei investir. Ou seja, isso as torna com uma mentalidade muito mais aberta à possibilidade de elas estarem erradas. Elas estão falando isso para elas mesmas. Poxa, será que eu vou realmente fazer esse investimento? Já o homem não, ele se sente muito mais confiante e muitas vezes a confiança pode te dar grandes retornos, mas às vezes você está muito confiante, mas está assumindo muito risco, ou você está confiante sem efetivamente entender o que você está fazendo. E muitas vezes esse excesso de confiança e esse excesso de animação pode trazer prejuízos e vai aos poucos trazendo aí esses resultados um pouquinho piores ali no médio e longo prazo. Aqui eles trazem a mesma informação em gráficos, então a gente vê aqui nesse primeiro gráfico o nível aí de conhecimento de investidor, com 54% das mulheres se identificou aí como alto nível de investimento, né, com autoconhecimento, vamos dizer assim. Já os homens aqui, 71%, cara, nitidamente os 71% dos homens da pesquisa, eles, enfim, não sabem tanto assim quanto as outras estatísticas nos dizem, né? Então aqui é um excesso de confiança nítido. Claro que também pode ter excesso de confiança nas mulheres aqui desse ponto, mas a gente tá comparando os dois, vamos dizer assim, né? E aqui sobre o quão confortável você tá em relação a tomar suas decisões de investimento, as mulheres são muito menos confortáveis, o que pode demonstrar aí um certo conservadorismo a mais, o que pode evitar perdas ou pode evitar de tomar posições que não combinem com o perfil de risco delas. E de forma muito similar aqui, o investidor trouxe para nós esse resumão aqui, e nesses 4 pontos, segundo eles, basicamente então, as mulheres são mais pé no chão, elas não entram em apostas loucas, elas analisam, estudam e fazem investimentos mais estratégicos. Nesse sentido, eu me considero assim também, não entro em apostas loucas, mas a gente sabe que, enfim, se você conhece alguém que já entrou numa aposta louca de mercado financeiro, ou se você já entrou numa, eu já entrei, tá? Eu já entrei. Acho que eu não poderia estar aqui no YouTube falando essas coisas e também vendendo meus produtos, meus serviços com Resulta Capital se eu não tivesse errado muito no início. Meu Deus, isso aí é obrigatório para o investidor realmente aprender na prática, principalmente para o homem. Segundo ponto aqui, menos emoção, mais racionalidade. Assim, eu sempre fui muito racional, tá? Eu sou engenheiro por formação, eu sou de fazer conta, de pensar, de ter processo, de pensar mais do que deve, inclusive. Mas eu concordo aqui nesse sentido que homens costumam comprar e vender por impulso muitas vezes, tá? Eu também, enfim, já tive mais impulsividade no mercado financeiro, em outras áreas também, mas acho que é da natureza mesmo. Já as mulheres, elas acabam sendo um pouco mais estratégicas nesse sentido. Talvez em outras áreas da vida isso se reverta totalmente, mas pelo menos é o que a pesquisa diz, tá bom? Pensamento aqui de longo prazo, então ao invés de buscar um tiro curto e ganhar rápido, vai dizer que você não conhece um cara que faz isso. Eu conheço. Mulheres investem aqui para longo prazo, enfim, e diversificação, ao invés de colocar tudo num único ativo, uma aposta ousada, por exemplo, elas acabam reduzindo os riscos e buscando esse tipo de coisa toda. Então, o que a gente percebe aqui desses 4 pontos, ou até mesmo das outras coisas levantadas aqui por essa pesquisa, é que efetivamente você não precisa ser homem ou mulher para investir melhor ou pior. Eu acho que também não é isso que vai definir os seus resultados dos seus investimentos, mas a gente percebe que existem boas qualidades e boas características que você precisa fazer para aumentar a sua chance de ser vencedor no mercado. E aí tem vários pontos, principalmente aqui do Estadão, que eles comentaram, que eu concordo muito. Talvez se você é mulher você tenha mais facilidade, mas se você é homem você também pode aprender, né? Eu não acredito que, enfim, não acredito que seja impossível. Talvez existem tendências, mas esse não é o ponto. E esses 4 itens aqui que eles levantaram, eles são muito característicos dos ETFs, que é justamente o que você encontra no detalhe aqui com o Capital Certo, o nosso manual prático de ETFs para o Brasil. Para pensar, pé no chão.
Então você não entra em apostas loucas, você vai investir baseado ali em índices, baseado em mercados que são interessantes, já se provaram vencedores e tendem a continuar sendo vencedores no médio e longo prazo. Emoção, quase nada. Muita racionalidade. Perfeito, você tem um plano a ser seguido, você tem a sua escolha de seus ativos, tem inclusive um checklist dos investimentos para você fazer e se questionar. São 10 perguntas que fazem pensar muito na vida. Pensamento de longo prazo, a gente investe em ETFs e uma carteira de investimentos bem elaborada, justamente para não ficar girando a cada 2 semanas. E diversificação, cara, ETF, quase todos eles, lógico que tem pequenas exceções, eles são muito focados em diversificação. E tudo isso você consegue aprender aqui no manual prático com 8 horas direto ao ponto sobre os ETFs, renda fixa, renda variável, como encontrar, analisar na prática, cuidados, esses erros comuns, e também tem aqui, ó, o bônus do comportamental do investidor, que eu falo muito mais desses pontos lá, tá? E também tem as planilhas de rebalanceamento, de transição de carteira, tem os mapas mentais, ixi, tem um monte de coisa. Claro, tinha a promoção de lançamento, mas você pode aqui adquirir o Capital Certo por R$ 297. Tem aí o link na descrição e também no primeiro comentário fixado se você tiver interesse. Então, obviamente, na minha opinião, pelo menos, não é porque você é mulher que você vai investir melhor que os homens, e nem se você é homem que você vai investir melhor que as mulheres. Acho que é muito mais sobre esses pontos aqui que o pessoal do Estadão aqui em Investidor levantou, e também o pessoal daquela outra pesquisa, que acabam levando muito mais responsabilidade aí para os seus resultados do que se você é homem ou se você é mulher. Lógico que se você discordar de mim, escreve nos comentários que eu vou adorar debater esse tema. Um último dado aqui que eu queria trazer para vocês, para a gente só refletir sobre a nossa realidade brasileira aqui, das mulheres investidoras, é que apenas aqui, ó, 26% dos investidores da bolsa hoje são mulheres. Então é um mercado ainda muito, muito dominado pelos homens. E aí é claro que existem N razões para a gente analisar esse dado. É verdade que algumas amostras, quando elas são muito concentradas, por exemplo, somente mulheres de classe A com X padrão de vida, com ou sem marido, sei lá, idade X anos para cima, somente essas que estão investindo, então elas tendem a ter um resultado melhor por formação, educação, autocontrole do que toda a grande massa masculina que entra por uma aposta rápida. Assim, existem essas questões, existe esse risco de viés de análise, risco de viés de amostra, perdão, que a gente fala na estatística, mas eu acho que aqui a gente já tem uma amostra bem grande, tá? A gente costuma falar que todas as amostras e todas as médias tendem à média. Então, acredite sim que a tendência aqui, talvez por formação também, talvez por educação também, talvez pela sociedade em si, acho que as mulheres acabam tendo uma facilidade um pouco maior para ter alguns resultados mais tranquilos e mais comportamentais. Isso não impede, óbvio, dos homens conseguirem aprender bons comportamentos e efetivamente colocar isso em prática. Acho que essa, na realidade, é a nossa obrigação como bons investidores, e os ETFs conseguem te ajudar demais com tudo isso. E claro, se você quiser ver os top 10 ETFs que mais se valorizaram em junho, para você conhecer um pouquinho dos mercados e da movimentação que teve, vou te recomendar nesse vídeo aqui. Um grande abraço, tudo de bom, muito obrigado pelo seu like, inscrição, e lembre-se que investir certo resulta capital.